Olá, irmãos. Eu vim aqui para falar para vocês de uma palavra que me tocou muito. É a palavra decisão. Eu estava refletindo muito sobre essa questão de decisão. O que a gente decide fazer da nossa vida. O que fazemos, o que não fazemos. Isso são tomadas de decisões. A gente decide, certo? E se a gente for parar para pensar o quanto que Deus é maravilhoso na nossa vida. No dia que eu nasci, Deus tomou uma decisão naquele dia. Ele disse: vai nascer um menino, e esse menino vai ser chamado Paulo. Isso ele decidiu. Como muitas outras coisas ele já decidiu. Ele decide. E a partir do momento que meus olhos se abriram, eu comecei a ter entendimento das coisas, eu comecei a tomar minhas próprias decisões. Deixei de seguir as decisões do Pai para seguir as minhas decisões. Decidi beber, decidi fazer coisas erradas, decidi não ficar próximo do meu pai e minha mãe, de amar o meu pai e minha mãe mais. Então foi decisão minha. E muitas decisões erradas eu tomei, algumas decisões certas eu tomei. Depois de muito tempo, hoje eu tenho um pensamento diferente. As minhas decisões são diferentes, porque com o conhecimento da palavra, que eu conheço hoje da palavra, que eu conheço a Deus, o que Ele faz por nós, o que Ele faz nas nossas vidas, o que Ele decide fazer nas nossas vidas, a gente não entende. Vou contar aqui para vocês uma reflexão, vamos entender aqui essa questão de decisão. Deus, Ele decidiu criar o mundo. Lá em Gênesis fala, Ele decidiu criar o mundo. Todo mundo conhece. Ele decidiu criar o homem. Ele decidiu que eu nascesse, que você nascesse. Ele decidiu isso. Deus é tão bom que a gente às vezes não compreende. A primeira decisão de Deus foi assim: Paulo, venha para a terra. Eu vou decidir que você faça coisas boas, não coisas más, conforme os meus ensinamentos. E eu fiz muita coisa o contrário do que Deus decidiu para a minha vida. Mas graças a Deus Ele me deu uma oportunidade de tomar decisões diferentes. A primeira coisa boa que Deus fez foi ter decidido que eu viesse ao mundo. E a segunda, vocês nem imaginam, Deus decidiu enviar o filho dele para o mundo. Ele chegou para Maria e decidiu: Maria, você vai ter um filho. Através de um anjo ele disse: Maria, você vai ter um filho. Esse filho vai ser chamado Jesus. Ele decidiu isso. Ele decidiu proteger Jesus. A decisão de Deus são importantes na vida de cada um. Basta a gente entender qual é a decisão dele. E Deus decidiu que Jesus, o seu filho, o único filho, morresse para perdoar os nossos pecados. Olha que coisa. Primeiro Deus me deu a oportunidade, Ele decidiu que eu estivesse aqui. Errei, pequei, fiz coisas ruins, e Deus decidiu dar seu filho para perdoar os nossos pecados. Vendo como Deus é bom. Às vezes a gente se pergunta nas nossas decisões
se Deus está feliz com as decisões que a gente toma. Vamos lembrar o quanto Deus nos ama, o quanto Ele decide se preocupar com a gente, em tornar pessoas melhores. Então o mínimo que a gente pode fazer, sabe o que é? Decidir amar a Deus, decidir aceitar Jesus como seu único e exclusivo Salvador. Só Jesus salva, está na Bíblia. Se a gente for ler Jeremias 29:11, ele diz assim: porque eu sou o que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus decide isso aí. A decisão de Deus é tão importante que Jesus, sendo conhecedor do seu Pai, ele ora e pergunta ao Pai, lá em Lucas 22:42, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então Jesus decidiu o quê? Ele tomou uma decisão de que? Obedecer ao Pai. Jesus, ele tinha poder, ele tinha entendimento para fazer o que quisesse na vida dele. Jesus, se ele quisesse, ele não teria sido morto naquela cruz, porque ele tinha poder para poder não deixar aquilo acontecer. Deus tinha poder para salvar o seu filho, mas ele decidiu perder um filho para livrarmos do pecado, para nos proteger do mal. E o que é que a gente dá a Deus de troca em relação a isso? Uma decisão errada? Não vou para a igreja não, que minha família não vai aceitar, que eu seja de outra religião, tal. Eu não vou para a igreja não, porque a igreja não aceita que eu vou para a festa, que eu vou beber. Essas decisões, você deixa seu Deus feliz? Você acha que Deus fica feliz com essa decisão? Faça isso, tome decisões corretas aos olhos de Deus. Seja uma pessoa decidida a se entregar a Deus. Ore, louve, converse com Deus, pergunta a Deus se Ele está feliz com as suas decisões. Amados irmãos, muitas decisões a gente tem que tomar na vida. Eu decidi me entregar a Jesus, a Deus. Decidi. Eu acho que foi uma das decisões mais importantes da minha vida, porque hoje eu sou conhecedor da palavra. O pouco que eu conheço, tento fazer o melhor e o que está ao meu alcance para deixar Deus feliz. Eu vejo meus erros com outros olhos, coisa que eu não vou errar, porque eu sei que essa decisão de errar é minha. Eu vou prejudicar o meu pai, prejudicar Deus, deixar ele triste. Então, irmãos, tomamos decisões e podemos deixar ele feliz. Que decisões são essas? Aceite a Cristo Jesus. Entregue a sua vida para Cristo Jesus. Decida não beber, decida não fazer coisas erradas. Decida ler a Bíblia, decida entender a palavra. Decida amar o próximo. Decida amar a sua família. Decida perdoar. Por mais que seja ruim e doloroso, dói no coração, sangra, aperta, mas perdoe e se liberte disso e seja feliz. Decida amar, decida abraçar, decida fazer as pessoas felizes, decida ser honesto, decida ser sincero,
Decida falar com Deus, se ajoelhe, decida, se ajoelhe e fale com Deus. Um dia desse aqui eu vendo umas mensagens na internet e achei uma mensagem muito interessante de um ator americano que estava fazendo um filme falando de Deus. Ele ficou tão emocionado com as coisas de Deus que ele fez uma reflexão na vida dele e foi que ele disse que aconselha todo mundo a colocar seus chinelos debaixo da cama. E quando você se levanta e vai procurar a chinela e não acha, você se ajoelha para buscar uma chinela. Aproveite esse momento e ore e converse com Deus. Ele vai ficar muito feliz com isso. Por isso, irmãos, eu finalizo aqui as minhas palavras aqui dizendo que decidam se entregar a Deus. Ame a Ele. E a sua vida vai ser mais feliz, vai ser diferente. Decidam